coração, queridos. Quero falar hoje sobre os propósitos de Deus em meio às tempestades da vida. Glória a Deus. Propósitos de Deus em meio às tempestades da vida. Às vezes nós nos deparamos em diversas tempestades, em diversos problemas e pensamos que pode não haver solução, que pode não haver escape para nós. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, eu percebo que para todo o processo ao qual nós passamos, há um propósito de Deus. Queridos, serei bem rápido nessa live, minha primeira live assim que eu faço sozinho, falando um pouquinho da palavra de Deus. Então vamos lá, irmãos. Aqueles que estão em sua casa e têm a Bíblia Sagrada em mãos, queira abri-la comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 23. Um pouquinho nervoso, mas Deus é fiel e está no controle. Oh, glória. Mateus capítulo 8, versículo 23. É o texto ao qual nós tomaremos por base na exposição de uma rápida reflexão da palavra de Deus. Diz-nos assim o texto: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, queridos, o tema da minha palavra essa noite está aqui no quadro: Propósito de Deus em meio às tempestades. O texto ao qual nós acabamos de ler, no capítulo 8, versículo 23 do Evangelho de Mateus, narra para nós um episódio ao qual Jesus e os seus discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Só que se nós voltarmos o texto um pouquinho atrás, nós veremos o Senhor Jesus Cristo ensinando aqueles que estavam à sua volta, a multidão, ensinando sobre o preço de segui-lo. Há um preço em seguir a Jesus. Não seguimos ao nosso Senhor Jesus de qualquer forma. Nós sofremos, nós passamos por dificuldades, passamos por grandes problemas, por grandes momentos de aflições. Não é à toa que o texto mais na frente vai mostrar que quem serve a Jesus, que quem anda com Jesus, não é só mar de rosa, tem bonanças, mas a vitória é garantida. Então o texto afirma que após Jesus ensinar sobre o preço de segui-lo, ele vai entrar no barco e os seus discípulos vão acompanhá-lo. Entram junto com ele nesse barco. Entrando Jesus no barco, eles vão se direcionar a uma região chamada Gadara, a região dos Gadarenos. Só que antes de chegar na região dos Gadarenos, antes
deles descerem do barco e chegarem nessa região, o texto diz que no mar eles vão enfrentar um grande problema. Eles vão enfrentar uma grande tempestade. E a tempestade fora tão forte, e a tempestade fora tão terrível, que chegou quase ao ponto de levar o barco a pique, chegou quase ao ponto daquele barco naufragar. Só que, quando Jesus está no barco, tudo pode parecer difícil, tudo pode parecer trágico, mas o nosso Senhor sempre tem uma solução para qualquer situação, para qualquer problema. Observe que a tempestade não se intimidou pelo fato de Jesus estar no barco, mas ela surgiu. E eu quero dizer algo aqui para aqueles que estão nesta live. Pelo fato de nós termos Jesus, pelo fato de nós seguirmos a Cristo, isso até pode não intimidar os problemas. E os problemas podem até surgir, mas eles se levantam para cair, porque o que está conosco é maior. Talvez eu possa estar falando nessa live para alguém que está enfrentando uma grande tempestade em sua vida, um grande problema, uma grande situação, tão qual que você não vê como se sair, não vê como acalmar essa tempestade. Mas eu quero dizer para você nesta live, calma. Jesus tem o controle em suas mãos e Ele vai mandar essa tempestade acalmar-se e vai dar a vitória para você. O texto diz que Jesus dormia e os discípulos vão atemorizar-se. E os discípulos com medo, temendo, vão chamar Jesus. Vão chamar aquele que poderia ter o poder para resolver o problema. Os discípulos, alguns poderiam até ser pescadores, alguns poderiam até conhecer o mar, mas não tinham poder sobre o mar. Mas Cristo tinha poder sobre o mar. Cristo tinha poder sobre as tempestades. E ele levantando-se, o texto diz que ele levantando-se, ele vai dar uma ordem àquele vento e àquela tempestade. Qual era a ordem? Acalma-te. Acalma-te. O que para os discípulos era um grande problema, o que para os discípulos era uma causa difícil de se resolver, Jesus resolveu apenas com uma palavra. Talvez eu estou falando para alguém que está enfrentando uma causa muito difícil, algo muito terrível, e você já tentou de todas as formas e não conseguiu resolver. Mas eu quero dizer através desta palavra, através desta live, que Cristo, com apenas uma palavra, pode resolver o seu problema, que é aos seus olhos impossível. Só que quando Cristo levanta-se e dá uma ordem à tempestade, aos ventos, a Bíblia diz que vai seguir uma grande bonança, porque o mar vai se acalmar, a tempestade vai parar e os discípulos vão glorificar a Jesus, vão se maravilhar com Ele, porque eles nunca tinham visto algo igual. Para encerrar, eu quero te dizer, através dessa live, que com o seu milagre, que com aquilo que Jesus vai fazer em sua vida, vai ser tão tremendo, vai ser tão maravilhoso, que muitas pessoas vão glorificar a Deus, vão engrandecer o nome de Jesus, por ver o grande milagre que foi feito em sua vida. Talvez você está dessa forma, enfrentando grandes tempestades em sua vida, mas Cristo, Ele tem poder para parar essa tempestade, Ele tem poder para dar um ponto final neste problema. Somente creia, porque Cristo, Ele pode mudar o quadro da sua vida, pode mudar o quadro da sua história. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por me dar esses momentos, esses minutos de atenção. Que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma sobrenatural.